Olá, meus amigos que acompanham a gente todos os dias, né? Nossas orações, nossa aprendizagem espiritual. Eu preciso falar um pouco. A gente está só fazendo as leituras, né? Mas desde quando comecei esse trabalho meu, eu não identifiquei para a gente conhecer um pouquinho mais desse guia de luz que é o Pai Chico, entendeu? A gente trabalha com ele, trabalha aqui, mas não, não dei mais detalhes sobre ele, né? Que eu acompanho ele faz 20 anos, trabalho com ele, que ele me ajuda, eu sigo ele. Pai Chico, quando passou por aqui, pela terra, né, pela vida material, era na época da escravidão antiga, né, e ele era um senhorzinho, né, por isso que ele é o preto velho. Era um senhorzinho que, na época da escravidão, ele era como uma pessoa que acalentava os escravos, né? Quando os escravos não serviam mais para o dono, né? Das fazendas, né? E não queria mais aquele escravo, queria sacrificar os escravos, que eles não serviam mais para trabalhar, não tinha mais força, não tinha mais ânimo. Então, mandava para ele, na senzala onde que ele tomava conta, ele conseguia com as palavras fazer com que esse escravo desse valor à vida novamente e se reerguesse, se equilibrasse para voltar ao trabalho, para não ser sacrificado. Então salvou muitas pessoas, né? Materialmente, né? Na vida material ele salvou muitos escravos naquela época. Então agora foi o designado de Deus para poder salvar hoje também as pessoas que precisam ser salvas também, mas é espiritualmente, né? Materialmente também, ele salva também, né, com as palavras, pessoas reequilibrar e recomeçar a vida, mas é mais espiritualmente que ele trabalha, por isso que é espiritual, né? Esse é o Pai Chico, né, que eu trabalho, que eu pego as palavras dele e passo para as pessoas que precisam. Muitos assimilaram, muitas pessoas que conheço conseguiram equilibrar a vida e estão tocando a vida para frente, né? E eu tento passar sempre assim essa confiança para quem ouve, para quem escuta, né? Tanto é que a leitura de ontem, né, que eu falei sobre prece, as almas, né, que estão sofrendo, né, mas que almas estão sofrendo, né? Tem que saber quais almas que sofrem, né? E eu vou fazer uma leitura hoje que é sobre mais ou menos este espíritos, né? Espíritos bons, espíritos maus, né? Os que sofrem, os que precisam da nossa prece. E vocês vão entender, a hora que eu fazer essa leitura, vocês vão entender a necessidade que o espírito tem da prece, para ele poder se salvar, né? Quando vai para o outro lado da vida, né? Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não os tocou, que se comprazem no mal e nele não conseguem frequentemente o remorso, não consegue ter remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que, depois da morte, se vingam dos homens, dos sofrimentos que por aqui experimentaram, e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiavam durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Entre os espíritos perversos há duas categorias bem distintas: aqueles que são
francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São mais frequentes, de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhor do que são, mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir, e que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência. Esses são os espíritos, as duas maneiras de espírito, né? Os bons e os maus, né? Então essa espécie que a gente faz, os espíritos, vão para esses que não aceitam ainda, né? Que não tem nenhum remorso ainda, né? E com isso eles seguem ainda prejudicando aqueles que eles odiavam em vida, agora continuam odiando em espírito, né? Mas serão salvos, né? Com as orações e com as preces feitas pelos que estão aqui, né? Na vida terrestre. Que assim seja, né? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade, colocando no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de algum modo merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Glória a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal dessa terra. Que assim seja. Amém. Ai, fiarada. Ixi, mais umas de luas aqui de presente. Mas é fiarada. As intenções dos filhos é de progredir nas terras, não só as financeiras e a mente, como também espiritualmente, alcançar a luz que precisa. As dificuldades são tantas que os filhos passam, né? Tanto em trambuco como em família, os problemas familiares, as dores, as aflições, as ansiedades e as tristezas que tem, mas os filhos estão sempre colocando-se Deus no coração. Isso é importante, Deus no coração.
Os espíritos e passam por essas terra em matéria, mas e quando os irmãos e espíritos de luz que começa a caminhada, que começa as vidas eternas, é que vem os merecimentos, é que vem o que se fez, o que se construiu aqui nas vidas material. Os filhos e espíritos têm cada um a capacidade, né, de alcançar rapidamente a luz, e outros não se têm, né, que se guardam de mágoas, guardam tristezas, guardam ódios e raivas, né, dessas terra material, que continuam na vida espiritual. Então não conseguem se ver, enxergar a luz que precisam. Só se preocupam em atrapalhar, tentar aqui atrapalhando a vida dos filhos, né? Daqueles que ele deixou de cá, e tenta de todas as maneiras se vingar de tudo que não conseguiu, tudo que se passou, de vingar naqueles que estão aqui nas vidas terrestres, material. Então, e aí vivem as orações para esse espírito, né? Para encontrar o caminho e deixar em paz esses que aqui estão de terra, dar continuidade à vida, à sobrevivência, sem nenhuma interferência espiritual. Os filhos têm que crer que os espíritos têm as segundas etapas, não se acaba aqui tudo, não se tem as segundas etapas, pecadas e mais, e tem que aprender, mesmo depois de forma espiritual, mesmo quando os desencarnados daqui vão para as vidas de luz, tem que aprender também a ajudar a evolução da vida eterna. Para de evoluir isso, tem que prestar atenção em tudo que são ditas, né? De palavras que são ditas, mesmo em espiritismo, como em outras igrejas, outros templos, né? A palavra é sempre a mesma, levados a Deus, né? Eles é o Criador, eles é o Salvador. Não importa se vós vais em igreja, se vais em templo, ou se vais em reuniões espirituais, não nos importa. O que importa é a palavra entrar no coração. Não é os lugares que se está, não é a pessoa que está falando, não. É a palavra que tem que servir para vós. Né? Se a pessoa é boa, se é ruim, se é branco, se é negro, ou se é bonito, se é feio, se é de homens e mulher, não nos interessa a figura que está passando as mensagens para vós, mas sim as palavras de encontrar com seu espírito, com suas necessidades, mudar a vossa vida, dar equilíbrio à vossa vida. Os espíritos têm que ser lapidados aqui na vida terrestre, que depois de passar para os outros exilados, tem que estar preparado para encontrar o caminho. Não se apegue em bens materiais, né? Sim, sobrevivente tem que viver a vida que aqui está, tem que sobreviver aqui, mas lapidar também o vosso espírito. Procure entender as palavras. Os filhos estão aqui que as palavras não são para mudar as vossas vidas de terrestre, vossa vida material, não. Os filhos estão aqui pregando as palavras para mudar o vosso espírito, a vossa vida espiritual, não a vossa vida material. Vós tens de tudo que se tem e se construiu, se conquistou, é de vosso, para a sobrevivência carnal, da carne, da matéria. Mas o espírito tem que ser lapidado, e para lapidar esse espírito tem que ser com bondade, com as boas ações, com caridade. Isso que vai lapidar os espíritos, não é do dimba, não é os bens financeiros, não se vai lapidar, vai ser as atitudes, as bênçãos que esse meu pai dá aos filhos, e acolhe, e peguem todas essas bênçãos
e distribuem com quem precisa, não só com os vós. Essas atitudes para lapidar o espírito. Quando diz aos almas boas e almas ruins, as boas são as lapidadas, as ruins foram os que não aprenderam nada nessa passagem. Então vão continuar fazendo os errados, mesmo sendo espírito. Então procura sempre fazer as limpezas de vosso espírito. Procura acompanhar as leituras e tudo que puder para isso, para chegar até as vidas eternas, à luz do meu Pai. Tá bom? Meu Pai te abençoe, ilumine e proteja de todos na vossa caminhada. E que assim seja. Palavras boas, espírito. Isso na minha mente também, fica na minha mente. Eu sigo todas as palavras que são ditas para mim. Eu sigo, né? Espírito. Quero cuidar do meu espírito, vai cuidar para que eu seja limpo de todas as maldades, invejas e malfeitos. Consigo seguir em paz. Vida material, mas também vida espiritual. Vamos seguir essas palavras, né? Vamos tentar mudar um pouco esse acontecimento da humanidade com nossas atitudes, com nossas ações, com nossas preces, nossas orações. Que Deus está sempre aqui junto da gente, sempre nos acolhendo em todas as dificuldades e necessidades, para poder conquistar e alcançar todos os nossos objetivos. Que Deus abençoe todos nós. Uma ótima sexta-feira, abençoada, iluminada. Que Deus proteja todos e nos ilumine, nos une cada vez mais para sermos pessoas melhores, espíritos melhores depois também. Fiquem todos na paz do meu Senhor. E até segunda-feira, para a gente continuar novamente esse estudo. Deus abençoe vocês todos. Que assim seja.